Graça e paz em nome de Jesus. Estamos iniciando mais uma devocional, mais uma manhã de bênção, de vitória, de poder no nome precioso de Jesus, né? Nessa semana nós estamos falando sobre a busca do Espírito Santo. Essas devocionais que são, na verdade, inspiradas no livro A Realidade na Oração, de Eduardo McKendree Bondes, da editora Vida. Nós devemos orar no Espírito Santo de Deus. Se quisermos realmente orar, temos que orar na força do Espírito Santo. Estabeleça isso, peça isso em oração, peça de coração. Não trate a oração como uma tarefa a ser realizada com base em sua própria força natural. Trata-se de uma obra de Deus, uma obra do Espírito Santo de Deus, uma obra dele em você e por meio de você, e na qual você deve ser cooperador com ele, mas ainda assim, obra dele. Uma das revelações do Novo Testamento em relação ao Espírito Santo é que ele é o nosso ajudador na oração. É isso aí. Ele é o nosso ajudador na oração. Assim, nós temos o seguinte acontecimento na vida de nosso Senhor Jesus Cristo, uma íntima relação entre a obra do Espírito Santo e a oração. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 21, naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Alegrou-se no Espírito Santo. Aqui nós temos uma revelação do que Deus é para nós. Somente o coração do Filho pode conhecer o Pai, e somente o coração do Filho pode ser revelado o Pai. E é somente pela oração que todas as coisas nos são entregues pelo Pai por meio do Filho. É somente pela oração que todas as coisas nos são reveladas pelo Pai e pelo Filho. E é somente pela oração que o Pai se dá a nós, o que vale muito mais do que todas as outras coisas. A frase, naquela hora, alegrou-se Jesus, ou dependendo da sua tradução, exultando Jesus no Espírito Santo, destaca grande verdade não muito pregada ou conhecida. Se conhecida, ignorada. De que Jesus Cristo era, em geral, conduzido pelo Espírito Santo de Deus aqui nessa terra. E que a sua alegria e a sua oração, bem como a sua obra, a sua vida, estavam sob a inspiração, lei e orientação do Espírito Santo de Deus. Agora vamos ler uma outra passagem de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 26. E da mesma maneira também o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Esse texto é muito rico e vital e precisa ser citado, decorado. Paciência, esperança e espera sempre nos ajudam na oração. Mas o maior e mais divino de todos os auxílios na oração é o Espírito Santo de Deus. Ele se ocupa das coisas para nós. Nós somos sombrios e confusos, ignorantes e fracos em muitas coisas. Aliás, em tudo que pertence à vida celestial, especialmente no simples serviço da oração. Há um deveria em nós, uma obrigação, uma necessidade de orar, uma necessidade espiritual sobre nós do tipo mais absoluto e imperativo. Mas não sentimos a obrigação e não temos capacidade para cumpri-la. O Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas, dá sabedoria à nossa ignorância, torna a ignorância em sabedoria e transforma a nossa fraqueza em força. O próprio Espírito faz essas coisas.
Ele ajuda e nos firma enquanto lutamos e nos esforçamos. Ele acrescenta sua sabedoria à nossa ignorância e dá força à nossa fraqueza. Ele implora por nós e em nós. Ele estimula, ilumina e inspira as nossas orações. Ele dita e eleva os assuntos das nossas orações e inspira as palavras e os sentimentos das nossas orações. Ele opera poderosamente em nós para que possamos orar poderosamente. Ele nos capacita a orar sempre e sempre de acordo com a vontade de Deus. O evangelista João, na sua epístola, primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 14, ele vai nos dizer assim: e esta é a confiança que nós temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizermos. Aquilo que nos concede ousadia e tanta liberdade, plena aproximação de Deus, com o fato e a base dessa ousadia e liberdade de aproximação, é que estamos pedindo de acordo com a vontade de Deus. Isso não significa submissão, mas conformidade. De acordo com. Significa segundo determinado padrão, em conformidade, em concordância. Temos ousadia e toda liberdade de acesso a Deus, porque estamos orando em conformidade com a sua vontade, que é a sua palavra. Deus registra a sua vontade geral em sua palavra, mas ele tem esse serviço especial para nós na oração. E o Espírito Santo sabe qual é a vontade do Pai, conhece toda a palavra, domina toda a palavra. Então, quando oramos pelo Espírito Santo e através da palavra de Deus, vamos orar de acordo com a vontade de Deus. Há coisas preparadas para nós, como diz o profeta, para aquele que espera nele. Como podemos conhecer a vontade de Deus na nossa oração? Quais são as coisas que Deus designa especialmente para que oremos por elas? O Espírito Santo revela-as a nós perpetuamente. O próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Veja só, vamos voltar para Romanos, quando Paulo vai escrever aos Romanos, no capítulo 8, Paulo vai nos trazer aqui uma essência da oração, desde do momento, versículo 25. Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercedeu pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Além desse texto, nós podemos aliar o texto de 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 9. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito. Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus.
Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Deus o revelou a nós por meio do seu Espírito. Observe essas palavras. Deus sonda o coração, onde o Espírito habita e conhece a mente do Espírito. O Espírito que habita no nosso coração sonda os propósitos profundos e a vontade de Deus para nós e revela esses propósitos e essa vontade de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Nosso espírito é tão plenamente habitado pelo Espírito de Deus, tão suscetível e obediente à sua iluminação e vontade, que lhe pedimos com santa ousadia e liberdade as coisas que o Espírito de Deus nos mostrou como sendo a própria vontade de Deus, e que a fé se torna mais forte e intrépida. Então, sabemos que temos o que dele pedimos. Vamos relembrar Epístola de João, primeira epístola, capítulo 5, verso 14 e 15. Esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Pai de amor, Deus bendito, Espírito Santo de Deus, ensina-nos a orar segundo a tua vontade. Ensina-nos a orar de acordo com a sua palavra. Ensina-nos cada dia essa verdade e nunca venhamos nos desviar dela. Espírito Santo de Deus, nos ajuda nas nossas fraquezas. Enche-nos, enche-nos. Vem, Santo Espírito, e habita em nós, age através de nós, fala, move-te através de nós. Pai, nós clamamos que possamos ser cheios desse Espírito e possamos, ó Pai, ser guiados pelo Teu Espírito, possamos aprender pelo Teu Espírito, possamos orar pelo Teu Espírito, no nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, Tu tens total liberdade de agir, de falar, de se mover, de encher a casa, de manifestar a glória. Vem, Santo Espírito, e aviva-nos para este tempo, reveste-nos para este tempo, enche-nos para este tempo, dá-nos sabedoria, dá-nos direção, coloca as palavras nos nossos lábios. Espírito Santo de Deus, dependemos de Ti, carecemos de Ti, sem Ti não podemos fazer nada. Espírito Santo de Deus, ajuda nas nossas fraquezas, nos ensina a orar como convém. E age através de nós. Colocamos a nossa vida à tua disposição, colocamos a nossa vida à disposição para que o Senhor possa fazer aquilo que precisa ser feito, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Clama, busca, persevera, insista. Faça os 15 minutos de oração. Divide em 3 períodos. 5 minutinhos de manhã, 5 minutos à tarde, 5 minutos à noite. Davi orava 3 vezes ao dia. Daniel orava 3 vezes ao dia. Não são longas orações, mas que você possa estar conectado com os céus em todo o tempo, sendo cheio do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Coloca aqui embaixo o que essas palavras têm sido na tua vida, tem te abençoado, falou com você, compartilha com alguém, envolve mais gente, manda essa devocional para alguém, para abençoar outras vidas. E olha, se perdeu alguma de nossas devocionais, entra lá na fanpage do Facebook, Rede Global de Intercessores, e ali você tem acesso a todas, ou no meu blog www.mentoriadosparamentoriar.com, sem o BR.
e até a próxima, em nome de Jesus.